Bom dia. Já tá chegando a turminha boa, todo mundo de uma vez. Hoje vamos ver se esse negócio vai funcionar em português. Ju, bem-vinda, Ju. Como é que tá aí, trancada em casa também? Oggi perché arriva qua e parla italiano, oggi la live è in portoghese. Settimana scorsa abbiamo fatto in italiano e quindi oggi in portoghese. Então avisei rapidinho aqui o pessoal que hoje a prioridade é falar em português. Que a semana passada a gente conversou e eu decidi fazer um teste assim e vamos experimentar. Semana passada a gente fez em italiano e essa semana vamos fazer em português para evitar de ficar misturando muito as línguas e para ficar um pouquinho mais compacta também, porque as lives geralmente já são muito longas e se ainda ficar misturando as duas línguas fica bem complicado de entender. A Ju tá trancada em casa também, a Ju que mora aqui na Itália, e tanto ela como eu estamos em zonas vermelhas. Para quem não sabe, né, a gente está passando novamente por um segundo lockdown e a Itália praticamente está dividida em várias zonas, são 3 zonas, seria zona amarela, zona laranja e zona vermelha. E a nossa, infelizmente, né, tanto a minha como a dela, são 2 regiões diferentes, mas todas duas são zonas vermelhas. Então, estamos trancados em casa mesmo. Até meu filhote tá por aí, controlando a mãe. Tchau, tchau a tutti. Então, a semana passada a gente conversou sobre a questão de massa, né? Quem tá aqui, quem tá chegando aí, acho que a maioria de vocês trabalham com biscuit, né? Alguns curiosos que têm vontade também de experimentar. E geralmente tem sempre muita dúvida, né? Acredito que vocês estejam escutando bem, né? Porque ninguém ainda reclamou de nada. Eu não lembro se semana passada eu tava com o fone, hoje eu tô. Quero ver se vai funcionar direitinho. Mas se ninguém reclamou até agora, é porque vocês estão me escutando. Então, a questão da massa de biscuit é sempre uma dúvida muito grande, né? Porque é a nossa matéria-prima principal. Então, é muito complicado a gente decidir escolher uma massa. Muitas pessoas moram em lugares onde não encontram várias opções de massa. E a primeira que encontra é aquela que usa. Muitos se dão bem já desde o início, outras pessoas têm muitas dificuldades. Eu praticamente, quando comecei, né, eu moro fora do Brasil, então quando eu comecei aqui eu tinha uma grande dificuldade de encontrar massa de biscuit. Cheguei a encontrar uma marca brasileira em Portugal, importei, né, aqui para a Itália, mas infelizmente era uma marca muito conhecida na época, mas foi uma marca assim que me decepcionou muito, muito mesmo. Tentei fazer a receita caseira, né? Tentei fazer em casa, na época que muitas pessoas fabricavam a própria massa de biscuit. E aí eu falei, vou comprar o material e vou tentar fazer. Mas, gente, na cozinha, para fazer massa de biscuit, eu sou negada, como para muitas outras coisas. Então, tentei fazer umas 2 vezes e não deu certo. Se vê que eu errava sempre o ponto e não tinha jeito. Tentei fazer uma experiência também com a massa crua, que aqui algumas meninas trabalhavam com massa crua. Eu não sei se aí no Brasil, nunca ouvi falar, mas aqui tinha algumas pessoas que trabalhavam com uma massa crua. Eu usei essa massa, que era uma consistência muito boa de trabalhar, mas o resultado final, para mim, não foi bom. Então, acabei deixando de lado. A grande bênção na minha vida é que naquele fim de ano, praticamente, porque eu comecei, que era final de 2014, uma amiga brasileira da gente aqui começou a fabricar a massa de biscuit e me perguntou se eu queria experimentar. Eu, claro, correndo, né, aceitei a proposta, experimentei a massa dela, que é a Cláudia, que todo mundo conhece como Clarena, e até hoje é a massa que eu uso. Então, assim, além da massa de Cláudia,
de Clarena, vamos falar Clarena porque todo mundo conhece e vai entender melhor de quem eu tô falando. Eu usei a massa dela e usei várias outras. Experimentei com o passar dos anos, porque faz parte do nosso trabalho também experimentar outros produtos, outras marcas. Então eu experimentei algumas marcas daí do Brasil, experimentei algumas marcas daqui, mas não encontrei nenhum tipo de massa que, para mim, desse um resultado melhor do que o que eu tenho com a pasta Clarena. Não cito o nome de marcas porque já se passaram muitos anos de quando eu experimentei essas outras marcas. Então, assim, o que acontece? Com o passar dos anos, às vezes até uma massa que é horrível pode melhorar. Porque eu acredito que hoje a maioria dessas empresas, elas constroem um relacionamento com o público e tendem sempre a modificar a receita dessas massas. Eu tô vendo todo mundo chegar, a Lu que chegou aqui também, beijo para todo mundo. Então elas modificam de acordo com a necessidade, né, do consumidor final, eles modificam essa receita até chegar em uma consistência que responda melhor às necessidades das pessoas, dos artesãos. Então, não tem nesse momento, no meu ponto de vista, a massa perfeita. Por quê? Porque depende de várias coisas e depende de cada pessoa. Quem está começando tem geralmente mais dificuldade e procura geralmente marcas mais famosas, porque geralmente é uma garantia. Mas isso não quer dizer que essas massas também não podem ter problemas. Às vezes acontece, a gente escuta muito falar de alguns lotes com problema de mofo, problema de consistência, problema de grumo. Porque é uma coisa, é um material que é sujeito, né, a vários tipos de problema. Vocês me perdoem se de vez em quando eu coloco algumas palavras que não são exatamente da nossa língua portuguesa, porque já são muitos anos aqui, então muitas vezes eu só percebo depois que eu misturei um pouquinho as bolas e coloquei palavras onde não deveria ter colocado, ou falei uma palavra em italiano e mistura tudo e ninguém entende nada. Ou entende, né? Então, o primeiro fator importante na escolha da massa é a questão de custo-benefício, né? Assim, o valor da massa, que é a matéria-prima principal do nosso trabalho, influi bastante. Então, é lógico que a gente tem que fazer uma avaliação de preços e decidir o que é melhor para nós. Da mesma forma, outros materiais que a gente usa. Mica tá dando risada porque Mica sabe e me entende. Mica também mora aqui. Ela sabe do que eu tô falando. Outra questão é a acessibilidade a essas massas. Principalmente aí no Brasil e aqui também, a gente praticamente compra muita coisa pela internet. E tem muitas marcas de massas que a gente só consegue encontrar na internet, porque quem mora em cidades minúsculas como eu, dificilmente vai encontrar uma loja perto de casa ou no centro da cidade que venda esse tipo de produto. Então aqui eu exclusivamente compro na internet. Aí no Brasil é mais fácil porque tem várias lojas de artesanato, quem mora em cidades maiores encontra esse material com menos problema. Mas às vezes na internet, no Mercado Livre, em sites, vai encontrar várias promoções. Às vezes comprando em quantidade também acaba encontrando por um preço melhor. Uma outra questão que influencia muito na escolha da massa aí no Brasil é a questão da sua necessidade, a sua necessidade individual como pessoa. Um exemplo é a região onde se mora. Aí no Brasil, chegou minha amiga aqui também, Ginéia, Lonéia para mim, porque para mim é sempre Lonéia. Aí no Brasil tem regiões que são muito mais quentes e algumas que são bem frias, bem úmidas. Então existem marcas que são melhores em algumas regiões, em outras muito menos. A questão a consistência da massa também. Tem pessoas que preferem trabalhar com uma massa mais macia, mais molinha. Tem pessoas que preferem trabalhar com uma massa mais dura.
E isso depende também do tipo de trabalho que você faz. Se é um trabalho que necessita de uma consistência diferente. Então, são vários fatores que devem ser considerados na escolha de um produto. Então, para quem está começando, o meu conselho é: experimenta. Quem está aqui agora sabe que com o passar dos anos a gente cria uma preferência por algumas marcas, justamente porque depois de ter um pouco de experiência, né, a gente entende melhor o que pode funcionar para a gente. E para quem está começando, o meu conselho é: experimenta o máximo possível, desde marcas mais famosas até marcas menos conhecidas. O importante disso tudo, para concluir assim de maneira bem simples, é que se você pretende trabalhar com biscuit ou qualquer outro tipo de artesanato, é muito importante você dominar o material que você escolheu. E o que quer dizer isso? É experimentar, é pegar um pouquinho de massa sem medo, sem economizar e experimentar. Molha um pouquinho, pinta com uma tinta, pinta com outra. Acho que estava cortando um pouquinho aqui, mas agora voltou. Então, experimenta o máximo possível, porque quanto mais a gente experimenta e mais a gente faz trabalhos diferentes, mais experiência a gente vai ganhando. E a gente vai entendendo como essa massa de biscuit reage com o passar do tempo. Então, não tem segredos. É experimentar mesmo e ganhar experiência. Quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Então, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa a respeito desse assunto, a minha intenção é, de repente, se vocês quiserem, se vocês gostarem, a gente continuar abordando, de repente, outros temas. Eu não sei muita coisa de nada, mas o que eu percebi nos últimos tempos, assim, conversando com várias pessoas, participando de alguns grupos, é que às vezes a gente acha assim: todo mundo já sabe tudo, a internet tá cheia de informação, o YouTube tá cheio de vídeos, então não tem mais nada para ensinar. E o que eu percebi é que às vezes essa informação não chega para todo mundo. Então talvez eu com um pouquinho, uma outra artesã com outro pouquinho, cada um com a sua experiência pode ajudar alguém. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta que eu não tenha visto, a gente pode fazer. Se vocês estiverem já enjoados, a gente pode terminar por aqui, porque eu também não quero roubar o tempo de vocês e fazer lives super demoradas. Verdade, né, Ju? Gente, Jusilene, que tá aqui com a gente, é um dos pontos de referimento pra gente aqui, de referência no cake design, e é uma dessas pessoas que sabe o que faz. A Ju tem muita experiência e eu gosto muito de falar com ela. Ela trabalha com a pasta americana, mas é uma pessoa que conhece várias técnicas, vários produtos, e isso aí faz sempre a diferença no resultado final. A Lu falando assim: pode sempre ajudar alguém. Sim, é verdade. Às vezes a gente tem esse temor, né? Eu mesmo sou um pouco tímida, dá pra perceber. Não me sinto segura de jeito nenhum pra fazer live. As meninas aqui com quem eu tenho mais contato sabem disso. Eu sempre corro de fazer essas coisas. Mas quando eu percebi que tem ainda necessidade, principalmente para quem é iniciante, de tirar algumas dúvidas, né? E às vezes eu recebo mensagem de pessoas que precisam esclarecer algumas coisas, eu falei: talvez seja uma boa oportunidade da gente conversar um pouco sobre essas coisas aqui. Uma marca de tinta melhor para atingir a massa? Dani, eu uso vários tipos de produtos, sinceramente. Esse último período eu tenho preferido comprar os kits de cores já prontos, porque eu acho muito prático. Eu compro os kits e depois eu vou, em base às tonalidades que eu desejo, eu vou misturando com massa branca, com massa natural, ou até as cores entre si, até conseguir o tom desejado.
Mas eu uso praticamente todos os tipos de corantes que tem. Comestível, ou a tinta a óleo em alguns casos. Hoje, por exemplo, eu usei a tinta de tecido, que era há muitos anos já que eu não usava. Mas eu tava com uma massa aqui um pouquinho seca e a tinta de tecido ajuda um pouco. Geralmente ela amolece um pouco a massa. E realmente a massa que eu tinha aqui eu consegui resolver esse probleminha que estava um pouquinho mais seca usando a tinta de tecido. Uso corantes alimentícios, uso também os corantes tradicionais que vendem no Brasil, os corantes que vendem aqui agora também, que recentemente a gente encontra alguns corantes em pó aqui. E tem só um tipo de tinta que eu não gosto muito de usar, mas porque no meu ponto de vista, e talvez o tipo de tinta que eu tenho que não ajuda, não sei se é uma questão de marca, é a tinta acrílica. A tinta acrílica para atingir massas eu não gosto, porque no meu caso eu percebi que resseca sempre muito. Então depois acaba criando defeitos e dá mais trabalho para resolver. Mica, queria ajuda de quais marcas italianas para pintar o biscuit? Essa é uma boa pergunta, Mica. Eu comprei agora uma última. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Porque a maioria das tintas que eu tenho são compradas no Brasil. Porque tinta dura tanto, né? E tem tempo que eu não compro nada no Brasil, infelizmente. Agora com essa quarentena aí, com esse lockdown, pior ainda. Mas eu comprei essa que eu tava experimentando ontem. E gostei. Mas a maioria das tintas que eu tenho foram compradas no Brasil. Então, assim, compradas aqui de tinta acrílica, eu tenho pouca coisa. Depois eu vou dar mais uma olhadinha aqui e no máximo eu te falo. Pra pintar o biscoito seco. Sai sem querer. Mica pergunta sempre qual cola, qual tinta. E faz bem. Cola eu já te falei, já te fiz áudios enormes falando sobre cola, né? E tem até um videozinho também lá no canal, se é que se pode chamar de canal. A internet tá ruim, não consigo ouvir bem. Sim, verdade, eu usei acrílico e tive problemas. Dani, eu tive muito problema no início e eu, como não tinha experiência ainda, eu não entendia por que a minha massa estava tendo problemas. Eu achava que era a massa. E depois, quando eu mudei e comecei a atingir com outras coisas, foi que eu percebi que era a tinta acrílica. Então, a tinta acrílica, pra mim, acho que eu tenho aqui. Eu usei tinta acrílica. Não era dessa marca aqui. Depois eu vou ver aqui. Mas a tinta acrílica aqui, pra mim, não funcionou. Pelo restante, você pode usar tudo. Eu já usei aquarela, já usei um pouco de tudo. Depende da tonalidade que você quer. Sim, Mica, acrílico. É da Primo. Eu achei bem parecida com as tintas lá do Brasil. Percebe que algumas massas encolhem mais que outras? Bastante, Lu. A gente até fez um teste aqui uma época com a pasta que eu uso. E assim, encolheu bem menos do que outras que eu tinha experimentado. Mas todas encolhem. Essa é a realidade, né? Toda massa de biscuit encolhe. Mas tem algumas que encolhem bastante. É uma questão da composição também. Mica tá providenciando a cola. Essa questão do encolhimento da massa de biscuit é outra coisa para experimentar também. Se a pessoa tiver oportunidade, né, tiver mais marcas em casa, pode até fazer um teste. E para fazer um teste assim é sempre melhor com a massa natural, porque qualquer tipo de pigmento que a gente use, de tinta, de qualquer coisa, ela sempre influencia a consistência, né? Ela modifica a consistência da massa. Então eu vi aqui com várias cores. Tem cores que
são sempre maravilhosas, mas tem algumas que criam sempre um efeito diferente na massa. Pode deixar ela um pouco mais emborrachada, um pouco mais ressecada. Alguém que pergunta se eu falo inglês. É o desejo da minha vida, mas eu não sei. Mônica passando para deixar um cheiro. Um beijo pra você. Sim, hoje Murilo... Acho que esse Murilo saiu aí errado. Você encontrou um que encolhe menos? Realmente, é bom quando a gente encontra assim um produto, né, que encolhe menos. Até porque é horrível você modelar uma coisa, depois encontrar e tá muito diferente do que você fez inicialmente. Ou bem menor também. Principalmente no início. A frase saiu errada, eu entendi. No início é complicado, até a gente pegar o jeitinho e entender essa questão até das dimensões, né? Quando a gente tá fazendo uma criação, aí de repente, não sei, monta uma parte do corpo, depois, não sei, chega o fim de semana, outras coisas, você passa 2 dias sem fazer, depois você vai continuar aquela peça e não sabe mais se regular tanto, né, pra fazer o tamanho do braço ou coisas assim. Eu lembro que até lá no grupo você tinha colocado os braços do Harry Potter quando você estava fazendo, né? E alguém tinha comentado que achava que os braços estavam longos demais. E aí você explicou, né, que os braços ainda estavam molhados e o corpo estava seco. Então isso aí é tudo, né, experiência que a gente vai adquirindo, que vai aprendendo. Nora me escreveu alguma coisa ali, mas eu não entendo. Gente, é horrível. Eu queria tanto falar inglês, espanhol. Falei um pouquinho de espanhol. Solo gracias. Então, gente. Acho que por aqui tá bom, né? Nós somos uma quantidade discreta de pessoas nesse momento. Algumas dúvidas que vocês perguntaram aí. E se não tem, para quem vai assistir essa live depois e quiser deixar perguntas nos comentários também, não tem problema, que assim que eu tiver a oportunidade eu respondo sem problema nenhum, viu? Agradeço demais a presença de vocês, quem tirou um tempinho aí, eu sei que no Brasil agora deve ser o que, umas 10h30, 11, né? E tá todo mundo na luta. Pri tá aqui comigo também, meus xodozinhos que moram aqui na Itália. Tem uma turma boa, gente. Eu nunca pensei que aqui na Itália tivesse tanto brasileiro. Que, assim, eu descobri todo mundo depois que eu comecei a fazer biscuit. Antes, quando eu cheguei aqui, eu morava no sul da Itália. E já ali tinha bastante brasileiro. Mas era meu mundinho, né? Eu pensava que tava tudo ali. Depois que eu comecei... Beijo, Lu! Depois que eu comecei a fazer biscuit, gente, se abriu um mundo de brasileiro dentro da Itália pra mim, que eu fiquei impressionada. Tem muito, muito, muito brasileiro por aqui. Demais da conta. Eu lembro quando eu fiz o primeiro trabalho de biscuit aqui, que foi Ritinha, minha maravilhosa. Ela não tá aqui, mas de repente ela vai ver depois. Ela me colocou em um grupo de mães brasileiras na Itália. E eu fiquei, assim, assustada, porque na época já tinha mais de 800 membros. E, assim, pra quem tava começando a fazer artesanato, a fazer biscuit, eu falei, meu Deus, eu tô no paraíso, né? Encontrei aquelas mães tudo e todo mundo querendo fazer biscuit. E isso me ajudou bastante no início. E hoje eu vejo que aqui, nossa, metade não, mas que tem muito brasileiro aqui na Itália, tem, viu? Minhas amigas aqui falando que é bom me ver, pelo menos de vez em quando, né? Mica, eu morava em Lecce. Foi o primeiro lugar aqui na Itália que eu morei. Foi Lecce, na Puglia. Tenho muitas saudades. Ia pra praia quase sempre. A temporada era um pouquinho mais quentinha. Muita saudade do mundo. Morei lá por 2 anos. E depois eu vim pro norte, por amor. Mas também tô muito feliz aqui. E aí na turma essa turma toda de brasileiros que eu descobri aqui, eu descobri também muitas profissionais maravilhosas,
né? E hoje em dia aqui tem brasileiro que trabalha com tudo, com festa, com restaurante, com festa, com doces, com personalizados, com tudo, tudo. É uma riqueza muito grande. É Pampulha, assim, é maravilhosa. Pena que agora a gente não pode viajar, não pode ir pra canto nenhum. É só nas lembranças e nas fotos mesmo. Amiga, eu tô em toda a montanha com as cabras. Ô, Mica, deixa de mentira. Depois eu quero ver o que tem de bom e de bonito por aí, porque com certeza tem. A Itália toda é linda e maravilhosa. Amo demais. É metade, eu não tenho cidadania ainda, mas eu já me considero por metade e são anos aqui. Gente, eu não vou ficar batendo papo aqui, fazendo vocês perderem tempo, não. Eu vou deixar um beijo pra todo mundo, agradecer mais uma vez por vocês ficarem esse momentinho aqui comigo, viu? E vamos ver. Essa semana aqui eu vou publicar novamente os próximos temas. E se vocês tiverem ideias e perguntas, podem escrever aí que a gente vai bater outros papos. Viu? Beijão pra todo mundo. Um ótimo dia.